achava que era a gastrite a causadora dos meus sintomas de dificuldade de engolir, porque realmente era muito desconfortável e eu fiz uma endoscopia e vi que eu tava ali com uma gastrite, com uma esofagite. Então, pra mim, os sintomas de dificuldade de engolir era devido a essa questão gastrointestinal. Quando eu tava no ápice dos sintomas da dificuldade de engolir os alimentos, a primeira atitude foi meus pais me levarem em um médico. Foi um clínico geral que me encaminhou para um gastroenterologista. E lá ele fez a endoscopia, eu comentei sobre os sintomas, falei que era desconfortável. Na época, realmente, quando eu deitava, eu sentia muito mais forte um desconforto. Minha ansiedade estava lá nas alturas à noite por conta disso também. Tudo indicava que essa dificuldade era devido a uma questão gastrointestinal. E realmente encontramos ali uma esofagite, que é uma inflamação na válvula que a gente tem na esfíncter esofágica aqui entre o esôfago e o estômago. E essa válvula, ela fica mais sensível a certos alimentos também. Então aí eu recebi também uma lista de todos os alimentos que eu tinha que evitar. Eu que já não conseguia comer, ainda tinha uma lista de coisas que eu deveria evitar, mas como eu queria uma melhora para ontem, na época, com a cabeça que eu tinha lá atrás, lá em 2012, eu falei, não, beleza, então se é para melhorar, nada de comer esses alimentos. E aí eu segui o tratamento certinho, tomei ali as medicações com muita dificuldade, mas ainda bem, eram os comprimidos menores, então com muita dificuldade, mas ia. E cheguei no médico e falei, doutor, eu ainda estou com essa dificuldade de engolir os alimentos. Ele virou pra mim e falou, olha, sua esofagite, sua gastrite, tá ok, já não temos mais aqui. Você já olhou para a questão emocional? Você já pensou em fazer uma terapia, ir num psicólogo? E como você perdeu muito peso, você que é estudante de nutrição, você não pensou eu também ir num nutricionista? E olha só, quando ele falou isso, me deu um clique na minha cabeça. Eu falei, nossa, é mesmo. Como que eu não olhei para esses lados, para esses pilares? E foi aí que eu comecei a fazer o tratamento com a psicóloga e eu comecei então também a ir atrás da parte nutricional, porque eu tava perdendo muito peso mesmo. Então eu tinha que dar um jeito de melhorar ali essa questão. Olha como é importante a gente ter pessoas profissionais que nos guiem, que nos oriente. Até então, eu não tinha pensado por essas questões. Porque no início dos sintomas, os sintomas eles são muito reais. Os sintomas são reais, tá? Entenda isso. Eu vejo muita gente comentando aqui, o que eu tenho, eu já vi, é psicológico, né? É emocional. Gente, ser emocional não significa que não exista, não. Ele existe, tá aí. O que você sente é real, a sua trava é real. O que significa que a fonte dela, a origem dela é a emocional. Ou seja, o seu estado emocional, a sua ansiedade, o seu estresse ali do dia a dia. Isso que deixa você mais agitado ali e que pode fazer essa trava. Só que muitas vezes a gente não quer olhar para esse lado. A gente não quer acreditar, vamos dizer assim, que seja uma coisa emocional. Porque já vem de muito tempo aí que as pessoas falam, emocional é bobeira, isso é besteira, isso vai resolver com o tempo. Quanto tempo? Quanto tempo? Você olhar para uma questão em que a pessoa está perdendo muito peso, não consegue comer, é uma trava, beleza, os exames estão ok, mas é uma trava real. Precisa de cuidado, precisa de atenção. E como que você olha para aquilo e fala, não, é besteira. É coisa da cabeça, vai melhorar com o passar dos dias. Até quando você vai esperar melhorar isso? De verdade. Então, já tem poucas pessoas abordando sobre isso. Eu sempre falo com todo mundo, eu abordo isso porque eu já passei por isso. Tanto que o meu primeiro vídeo aqui sobre isso foi não porque eu queria ter pacientes, que eu queria atuar nessa área como nutricionista, mas foi para ver se eu encontrava alguém mais que tinha isso. Então foi um relato, foi um vídeo onde eu falo o meu relato, onde eu falo os meus sintomas, onde eu acolho, eu falo que é isso que aconteceu comigo. E aí você vê os comentários, tanta gente que eu fiquei assim. E aí que as pessoas começaram a entrar em contato comigo, falando, Nutri, você atende? Confesso que no início eu fiquei meio assim, será? Sabe por quê? Porque eu fiquei com medo dos meus sintomas voltarem. Olha que loucura, né? Mas eu resolvi encarar, porque era uma coisa que estava queimando dentro de mim. E eu sabia o caminho, eu sabia que eu podia ajudar.
Aí eu comecei o tratamento e as pessoas foram começando a melhorar muito mais rápido que eu consegui melhorar. Porque como se a minha trajetória fosse toda resumida ali, né? Porque eu tive que aprender com a vida, né? E ali eu já tava dando o passo. Eu tava dando tudo já mastigado ali, praticamente. E claro, cada um vai ter o seu tempo mesmo de melhora. E é dar tempo ao tempo, mas todos os dias aplicar, todos os dias se colocar à disposição para nutrir o seu corpo. Todo momento, toda hora é uma oportunidade pra gente nutrir, é uma oportunidade pra gente saber como a gente agir. Também no meu acompanhamento, eu não só falo das questões nutricionais, como eu sou uma guia. Eu falo com meus pacientes, olha, faz a terapia, olha, vá no médico. Então eu guio, eu sou essa guia. Porque lá, esse médico, esse gastro, ele fez essa diferença na minha vida. Ele que me deu o ponto inicial. Ele falou, beleza, olha, não é isso aqui. Você olhou a questão emocional? Vai olhar a questão emocional. Você tá perdendo peso. Você tá estudando nutrição. Na época eu era estudante ainda, calorinha. Vá fazer o acompanhamento. Tá perdendo muito peso. Não parece coisas que às vezes são óbvias, mas não são. Não são. Que a gente às vezes não quer acreditar que são questões emocionais por achar isso, por achar que é bobeira, que é besteira, ai, coisa da cabeça, vai passar. Mas não se permite, se você já perdeu muito peso, a quanto peso você precisa perder para você começar um acompanhamento, para você ir atrás e recuperar o seu estado nutricional. Tem uma outra moça que chegou para mim também, ela virou para mim falando, olha, eu já entendi que eu nunca mais vou voltar a comer carne. E ela martelou isso, não vou comer mais carne, porque eu não consigo comer. Ela já aceitou aquela realidade. Gente, eu também não conseguia comer carne. De qualquer tipo. Frango, carne de boi, carne de porco. Não conseguia. Hoje eu como de tudo. Então, se eu conseguir, se eu que tava no fundo do poço, não tô falando, não tô colocando assim que eu sou a pessoa que mais teve dificuldade. Não, vi casos até mais graves do que eu tava. Mas o que eu quero dizer é que eu passei por isso, eu cheguei no estado grave também. E eu como de tudo. E não encare isso como uma sentença. Ah, eu tô já há um bom tempo só tomando mingau. Até quando você vai ficar tomando mingau? Beleza, mingau, ótimo. Tem como a gente enriquecer ele, tem como a gente trazer opções doces, salgadas. Mas e quando há transição para os outros alimentos? Existe um momento para isso. Não se aceite se desmoronar. Há como a gente voltar a comer, como a gente voltar à nossa vida. Eu já deixei de sair. Eu já deixei de aceitar convites. Eu era uma pessoa muito isolada. Porque eu não queria nem fazer amizades, sabe? Porque lá na universidade, às vezes as pessoas iriam reunir pra gente comer juntos. E pra mim aquilo era muito desconfortável. Eu não me sentia à vontade perto daquelas pessoas que estavam comendo muito mais rápido do que eu. E eu me sentia muito desconfortável. E sabe de uma coisa? Olha como que as coisas são loucas, vamos dizer assim. Eu comecei a abordar sobre isso. E aí uma colega minha do curso, nutricionista agora também, ela virou pra mim e falou, Cá, não acredito. Você sabia que eu tinha isso também? E não sabia? E a primeira vez que eu tô ouvindo falar isso, nossa, olha só. Nós duas, no mesmo curso, muitas vezes até estávamos presentes na mesma mesa ali, comendo no refeitório da universidade, passando pela mesma situação, mas sem saber que uma outra estava passando por isso. Não é louco pensar isso? Porque essas coisas não têm cara, né? Não tem cheiro, não tem como você falar, ai, fulano tem uma dificuldade de comer. Não tem como saber. Espero que esse vídeo tenha trazido clareza pra você. E se você está perdendo peso, se você está com dificuldade de engolir os alimentos, vou deixar aqui o meu contato de WhatsApp. Entre em contato comigo. Vou estar te explicando como funciona o meu acompanhamento. Eu deixei 100% online. E se você falar, ai, Nutri, não tenho como investir agora num acompanhamento, olha, vou deixar o link aqui no primeiro comentário, fixado aqui, do meu guia. É um guia digital ali, um e-book que eu criei, que são 7 passos que eu mesma trilhei. Eu resumi, eu coloquei ali a minha história e coloquei nesse guia. Eu vou deixar ele aqui, ele tem um preço bem acessível, tá bom? E se você é nova por aqui, não deixe de me seguir. E já deixe o seu gostei para me saber que vocês estão gostando desse conteúdo e me empolgar a fazer mais. E até o próximo vídeo.